Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mostrar o passo a passo de uma blusinha com ponto chevron feita em crochê. Para fazer esse trabalho, eu utilizei o fio Anne e a agulha de crochê número 4, e mais pra diante do vídeo eu vou dar mais informações para vocês sobre o material utilizado. Eu escolhi tecer com as cores branca e um fio cru com brilho dourado, mas vocês podem tecer da cor que vocês quiserem. Eu escolhi essas duas cores de fio para fazer uma peça bem especial para inspirar vocês para as festas de final de ano. Se tu gostou dessa peça, já dá um like aqui no vídeo e compartilha nas tuas redes sociais. E se for a tua primeira vez aqui me assistindo, já te inscreve no canal e também aperta ali no botão de sininho que tem do lado do botão de inscrição para receber a notificação de todos os vídeos que eu vou postar por aqui. Combinado? E se tu não me segue ainda nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela meu Instagram e meu Facebook para vocês me acompanharem por lá também. Eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das coisas que eu vou trazer aqui pro canal. E antes de começar o passo a passo, eu vou passar algumas informações para vocês. Então prestem bastante atenção nessa parte, porque é bem importante para vocês tecerem essa peça para qualquer tamanho ou para qualquer material, ok? Para tecer essa peça, eu utilizei a agulha de crochê número 4 e o fio Anne utilizado duplo. As cores de Anne que utilizei foram o branco, cor 8001, e Anne Brilho, cor 8176, com fio metalizado dourado. O fio Anne é composto de 100% algodão e, no caso do fio Anne Brilho, 2% é de fibra metalizada. O tex do Anne é 295 e, por conta da fibra metalizada, o tex do Anne Brilho é 301. Para os acabamentos, eu utilizei agulha de tapeçaria. Para fazer um tamanho que veste P e M, eu usei um novelo de cada cor do fio Anne com 500 metros. Para fazer em tamanhos maiores, o ideal é comprar mais um novelo de cada cor. No início do passo a passo eu vou explicar melhor, mas esse trabalho é múltiplo de 18 pontos e vocês terão de fazer correntinhas até se aproximar do tamanho necessário para vocês. E vou deixar aqui sugestões de tamanho para vocês se basearem para fazer as correntinhas. Essas medidas são para cada lado da peça. Para o tamanho PP, considerem 37 cm, para o tamanho P, 41 cm, para o tamanho M, 45 cm, para o tamanho G, 49 cm e para o tamanho GG, 55 cm. Se você preferir, pode medir a circunferência de busto do teu corpo e dividir por 2 para obter o tamanho para cada lado da peça. E caso queira, pode trabalhar a peça em carreiras circulares. Caso vocês queiram, podem fazer essa peça com apenas um fio de Anne ou com outro fio de tua preferência. Fique à vontade. E para assistir o passo a passo, continue assistindo a videoaula. O ponto chevron para essa peça é múltiplo de 18. Então, para o meu tamanho e para o material que eu estou utilizando, eu vou precisar fazer 4 vezes 18 correntinhas para iniciar o trabalho. Então, eu fiz aqui o primeiro nozinho para dar início ao trabalho e agora eu vou contar 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui eu fiz as 18 primeiras correntinhas do trabalho e agora para o meu tamanho eu vou repetir mais 3 vezes 18 correntinhas. Então, eu vou contando sempre de 18 em 18. Eu já fiz aqui a quantidade de correntinhas necessárias para uma das partes da minha peça. E a moral é vocês irem fazendo de 18 em 18 correntinhas até atingir a metade da largura do busto de vocês. Então, para essa quantidade de correntinhas que eu fiz aqui, deu 45 centímetros, e essa é uma quantidade de centímetros que cabe para o tamanho P e para o tamanho M. E agora eu vou dar início à primeira carreira do trabalho. Agora eu vou subir aqui mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vou dar uma laçada na agulha e agora eu vou introduzir a agulha aqui na correntinha que eu tô segurando com o meu dedo, que é a quinta correntinha. Puxei uma laçada aqui, agora eu vou fazer um ponto alto alongado. Então, com mais uma laçada, eu fechei os 2 primeiros pontos da agulha, com outra laçada, eu fechei um ponto da agulha, e agora com outra laçada, eu vou fechar os outros 2 pontos que estavam na agulha. E agora eu vou tecer aqui mais 6 pontos altos alongados, um para cada correntinha.
Então, contando aqui com as correntinhas iniciais da carreira, eu tenho que ter 8 pontos altos alongados, ok? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar mais 8 pontos altos alongados. Então, eu já vou começar a trabalhar a partir da próxima correntinha. E aqui eu finalizei a primeira sequência do ponto chevron do trabalho. Agora, o próximo passo é continuar fazendo pontos altos alongados, só que agora eu vou pular aqui 2 correntinhas. Então, eu pulei 1, 2 e na terceira correntinha eu vou dar início a mais uma sequência de 8 pontos altos alongados. Já terminei mais uma sequência de 8 pontos altos alongados e vocês podem ver que o detalhe do chevron já está acontecendo aqui na peça. E agora eu vou repetir exatamente o que eu fiz nessa parte aqui. Eu vou fazer 2 correntinhas e vou tecer mais 8 pontos altos alongados a partir da próxima correntinha já. E aí eu vou seguindo nesse ritmo até o final da carreira. Então, até o final da carreira, eu vou fazer 8 pontos altos alongados, 2 correntinhas, 8 pontos altos alongados, depois eu vou fazer 8 pontos altos alongados e vou pular 2 correntinhas da carreira anterior, e assim eu vou até o final, ok? Eu já finalizei aqui a primeira carreira feita em pontos altos alongados, e aqui sobraram 2 correntinhas no final, mas não tem problema, porque depois é só arrematar e colocar para dentro da peça. Se vocês quiserem, na última repetição de correntinhas no início do trabalho, vocês coloquem 2 correntinhas a menos, que aí vai dar certinho aqui. E antes de dar continuidade às carreiras da peça, eu quero falar uma coisa para vocês sobre o ponto chevron. Aqui nesse trabalho eu estou fazendo múltiplos de 18 pontos, mas se vocês quiserem alterar a quantidade de múltiplos para vocês fazerem a peça de vocês, eu vou mostrar como fazer essa conta aqui. Então, cada parte desse ponto aqui que eu tô fazendo consiste nessa partezinha aqui, ó. 8 pontos, 2 correntinhas e mais 8 pontos. Então, caso vocês queiram, por exemplo, fazer com 5 pontos aqui e 5 pontos aqui, ao invés de 8 pontos. Então, tem que somar 5 mais 5, que vai dar 10, 5 para esse lado, mais 5 para esse lado aqui, e adicionar mais 2 pontos, porque tem que contar esse espacinho que eu vou dar aqui para começar a próxima sequência para o ponto chevron. Então, são 5 pontos daqui, 5 pontos daqui, 10 pontos. Mais 2 pontos aqui, 12 pontos. Então, no caso, se fizer 5 pontos para o ponto chevron, vai ser múltiplo de 12. Então, eu tenho que fazer as minhas correntinhas múltiplas de 12, ok? E agora que eu já expliquei isso, eu vou dar continuidade à peça. Então, eu vou virar aqui para o outro lado, retomei o meu ponto e vou fazer 4 correntinhas para iniciar a carreira. Agora, eu vou fazer uma laçada, vou introduzir no próximo ponto, vou fazer um ponto alto alongado pela metade. Então, aqui eu já fechei as 2 primeiras laçadas da agulha, mais uma, e aqui eu vou ficar com esses 2 pontos na agulha. Vou dar mais uma laçada e vou introduzir no próximo ponto. Vou puxar aqui uma laçada, vou fechar os 2 pontos que estão na ponta da agulha, mais um ponto que está na ponta da agulha, e agora esses 3 pontos que estão na agulha eu vou fechar juntos. Esse aqui é o primeiro ponto da carreira, ok? E agora esses 2 pontos aqui eu fechei eles juntos, porque se eu fizesse separados eu ia começar a aumentar um ponto a cada carreira que eu fizesse. Então eu tenho que fazer aqui 2 pontos juntos no início e no final de todas as carreiras para poder dar certinho aqui a quantidade de 8 pontos no início e no final de todas as carreiras, ok? Então, a partir de agora, eu vou ir tecendo pontos altos normalmente. Pontos altos alongados, certo?
Eu teci um ponto alto alongado sobre cada ponto alto alongado da carreira anterior e agora eu vou fazer um ponto alto alongado dentro do buraquinho aqui da carreira anterior. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e ao lado desse ponto, dentro do buraquinho, eu vou fazer outro ponto alto alongado. Ó, vai ficando assim. Então, para vocês entenderem aqui o que eu expliquei antes sobre fazer esses 2 pontos juntos, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto da carreira, que foi feito em correntinhas. Esses 2 pontos que foram feitos juntos, eu vou contar como sendo só um ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Aí, fazendo esses 2 pontos juntos aqui, ficaram certinhos 8 pontos, assim como na carreira anterior, certo? E agora eu vou seguir tecendo um ponto alto alongado para cada ponto alto alongado da carreira anterior, e eu não vou fazer um ponto alto somente aqui nesse último ponto. Então, eu vou seguir aqui tecendo, contando 8 pontos altos alongados, contando já com esse ponto aqui, ó, que eu fiz dentro do buraquinho. Então, aqui eu fiz 2 e vou fazer mais 6. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos alongados. Então, como eu disse antes, esse último pontinho aqui da sequência da carreira anterior não vai precisar fazer um ponto alto alongado aqui, ok? Agora, eu vou dar uma laçada, vou pular esse ponto e o primeiro ponto da próxima sequência. E vou fazer 8 pontos altos alongados a partir do segundo ponto da próxima sequência de pontos da carreira anterior. Então, vejam aqui, ó, eu pulei esse e esse pontinho. Agora, eu fiz esse ponto e vou fazer mais 7 pontos altos alongados. E o último ponto desses 8 vai estar dentro do buraquinho. Terminei de fazer a sequência de pontos e vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo ponto dentro do buraquinho. E aqui eu fiz exatamente como eu fiz aqui no início da carreira com vocês. E agora, até o final da carreira, eu vou seguir repetindo essa sequência que eu mostrei para vocês agora, certo? Quando eu chegar lá no final da carreira, eu retorno para mostrar como eu vou fazer novamente a junção aqui dos 2 pontos juntos. Eu já cheguei aqui no final da carreira e agora eu vou mostrar para vocês de novo como fazer a junção ali para tecer 2 pontos juntos, certo? Então, aqui na carreira atual, eu já tô com 6 pontos altos alongados e eu preciso fazer, teoricamente, só mais 2 pontos. Então, agora eu vou dar uma laçada na agulha, vou seguir para o próximo ponto da carreira anterior, vou puxar aqui uma laçada. Agora, com uma laçada, eu vou fechar os 2 pontos que estão na ponta da agulha e com mais uma laçada, o ponto que está na ponta da agulha. E fiquei com 2 pontinhos aqui. Agora, eu vou dar mais uma laçada, vou seguir para o próximo ponto, vou puxar uma laçada e agora, com uma laçada, eu vou fechar os 2 primeiros pontos que estão na agulha. Com mais uma laçada, vou fechar o primeiro ponto que está na agulha e aqui eu fiquei com 3 pontos na minha agulha. Agora, com uma laçada, eu vou fechar esses 3 pontos juntos. E aqui eu fiz 2 pontos altos alongados juntos. E agora, o último ponto da carreira, eu vou tecer normalmente. E aqui eu finalizei a segunda carreira com vocês. Então, vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E esses 2 pontos aqui que eu fechei juntos, eu vou contar como um ponto só. Então, 7 e 8 pontos com o último ponto da carreira. E agora, eu vou virar o trabalho para o outro lado e vou tecer a terceira carreira da mesma maneira que eu teci essa segunda carreira com vocês, ok? Então, eu vou tecer mais essa carreira e já retorno para mostrar para vocês a mudança de cor. Eu já tô aqui no final da minha terceira carreira e eu não finalizei o último ponto, porque agora, antes de finalizar ele, eu vou fazer a mudança de cor. Então, aqui eu tô com o meu fio branco, também usado duplo. Aí, eu vou fechar o último ponto da terceira carreira com o fio branco. Eu vou pegar aqui uma laçadinha, vou deixar uma ponta do fio pro lado aqui para depois amarrar e vou passar o fio branco por dentro dos 2 pontos que estavam na minha agulha.
E a partir de agora, eu vou usar o fio branco. Então, aqui eu já vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E eu já vou cortar o fio douradinho que eu estava usando antes. Cortei e agora eu vou amarrar no fio branco. Vou dar 2 nozinhos aqui para firmar bem e não escapar. Pronto, aqui eu fiz a troca de fios. Agora eu vou virar para o outro lado e vou tecer 2 carreiras com o fio branco, da mesma maneira que eu teci a segunda e a terceira carreira. Eu já finalizei essas 2 carreiras trabalhando com o fio na cor branco e agora eu vou seguir o trabalho tecendo todas as carreiras da mesma forma que eu fiz a segunda carreira com vocês, revezando entre esse fio que tem o brilho dourado e o fio branco. Aqui nas partes onde eu fizer com o fio dourado eu vou trabalhar 3 carreiras e nas partes onde eu estiver trabalhando com o fio branco eu vou trabalhar 2 carreiras. Então eu vou seguir repetindo essa sequência de 5 carreiras aqui que eu fiz com vocês, trocando de um fio para o outro por mais 3 vezes. Então vou ser mais 3 repetições com o fio dourado e 3 repetições com o fio branco. Então eu vou continuar tecendo aqui e depois eu retorno para mostrar para vocês o próximo passo, que é para fazer o decote da peça, certo? Eu continuei tecendo a peça e já fiz as repetições necessárias para o comprimento que eu quero. Até aqui eu teci até 32 centímetros de comprimento, alternando com o fio com brilho e o fio branco. E a partir de agora eu vou continuar tecendo, fazendo a separação para o decote e para tecer as alças. Mas antes disso eu quero fazer uma observação para vocês. Aqui para o tamanho que eu teci, aqui no início do trabalho eu fiz uma repetição de 4 vezes de 18 correntinhas, ou seja, é uma repetição par. Se por acaso na peça de vocês der uma repetição ímpar de 18 correntinhas, quando vocês chegarem aqui na parte de cima, vocês vão perceber que essa parte aqui do meio vai ficar bicudinha, não vai ficar esse Vzinho aqui, ó, ele vai ficar ao contrário, vai ficar com essa parte aqui no meio, aqui para cima, e essa parte que tá aqui em cima vai ficar aqui para baixo. Então, eu tenho 2 alternativas para vocês. Vocês podem continuar tecendo na parte de cima e emparelhada aí nessa parte aqui, que no caso vai ser igual a essa, com pontos altos alongados e pontos baixos aqui na partezinha que tá mais alta, para o decote ficar arredondado. Ou vocês podem arrematar o fio de onde vocês pararam e continuar tecendo da parte do início da peça, porque daí, no caso, se tiver uma quantidade ímpar dessas repetições aqui, essa parte que tá aqui vai estar nessa parte aqui. Aí vocês retomam o fio aqui nessa partezinha e vão tecendo aqui. Aí essa parte vai ficar ao contrário do que vocês estavam tecendo antes. Se vocês não entenderam muito bem nessa parte que eu tô explicando na prática, quando vocês chegarem no momento, vocês vão entender melhor. Mas é isso aí, agora eu vou mostrar para vocês como fazer as alcinhas. Aqui para começar a primeira alça, eu vou iniciar tecendo todos os pontos dessa primeira repetição aqui do ponto chevron, e depois eu vou tecer até chegar aqui no buraquinho, nesse buraquinho aqui da segunda repetição. Então, eu vou tecer aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Então, eu comecei tecendo essa carreira normalmente, mas eu teci só a primeira repetição do ponto chevron e teci a segunda repetição pela metade. Parei aqui no ponto alto alongado do buraquinho. A partir de agora, eu vou virar o trabalho pro outro lado. Vou passar aqui pro segundo ponto já da carreira. Vou lá puxar uma laçadinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí eu pulei aqui o primeiro ponto, ok? Agora aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Antes eu tava fazendo 4 para começar as carreiras, mas aqui na parte da diminuição pro decote eu vou fazer só 3 para não ficar muito frouxinho, tá ok? E agora eu vou seguir tecendo pontos altos alongados, trabalhando normalmente na peça, seguindo o que o ponto me pede para fazer. Eu teci até o final da carreira e aqui a parte das diminuições já tá ficando desse jeito, ó. Agora eu vou virar pro outro lado. E nessa próxima carreira que eu vou começar, que é pelo lado da lateral, eu vou iniciar fazendo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E eu vou seguir tecendo os pontos normalmente, acompanhando o que o ponto me pede, até chegar no penúltimo ponto dessa carreira, dessa parte das diminuições.
Eu teci essa terceira carreira para fazer a alça da peça e vejam aqui no final, ó, eu fiz os 4 pontinhos altos alongados e aqui no último ponto, que era a correntinha da carreira anterior, eu não teci nada sobre ela. Agora eu vou virar o trabalho novamente para o outro lado. Vou fazer um ponto baixíssimo sobre o ponto seguinte da carreira, o segundo ponto da carreira, para diminuir mais um ponto inicial, e aqui eu vou fazer 3 correntinhas. E a partir dessa correntinha, eu vou ir seguindo, tecendo os pontos do ponto chevron, acompanhando o que o ponto me pede para fazer. Então, aqui eu teci só a correntinha, um ponto alto alongado, vou pular esse e esse ponto e já vou continuar tecendo a repetição do ponto chevron da beirada aqui do trabalho. Finalizei mais essa carreira, agora eu vou virar para o outro lado novamente. Tô começando aqui do lado da lateral, vou fazer 4 correntinhas. E vou ir seguir tecendo os pontos conforme o ponto me pede, conforme o trabalho me pede. Eu já tô aqui no meu 8º ponto alto alongado dessa repetição do ponto chevron. Agora eu vou dar uma laçada, vou pular esse ponto e vou fazer esse meu ponto alto alongado na correntinha inicial da carreira anterior. Fazendo isso, eu vou virar o trabalho para o outro lado, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto. E agora, eu vou trabalhar por mais 2 carreiras somente nesses pontos aqui. Agora, eu não vou fazer mais nenhuma diminuição. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Vou trabalhar 2 pontos altos alongados juntos. E agora, eu vou seguir tecendo um ponto alto alongado sobre cada ponto alto alongado da carreira anterior. E ali no final da carreira, eu vou fazer novamente 2 pontos altos alongados juntos, da mesma maneira como eu já estava fazendo antes. Aí eu vou finalizar essa carreira e vou fazer mais outra carreira da mesma forma, ok? Eu já finalizei aqui as 2 carreiras, trabalhando somente nessa partezinha do ponto chevron, sem fazer nenhuma diminuição. E agora eu vou nivelar aqui essa parte para não ficar esse biquinho, para ficar a ponta da nossa alça mais retinha. Então, aqui eu vou começar fazendo 3 correntinhas. Agora eu vou fazer 2 pontos altos alongados juntos. Vou fazer mais 2 pontos altos alongados. Vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 pontos baixos. Aqui dentro eu só vou fazer um ponto baixíssimo e já vou passar aqui para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Ó, já tá ficando mais retinho. E agora eu só vou espelhar o que eu fiz aqui nessa parte. Vou fazer mais um ponto baixo, fazer um ponto alto. E agora eu vou finalizar a carreira fazendo pontos altos alongados. E aqui no final, eu vou fazer 2 pontos altos alongados juntos. E aqui sobre a correntinha da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto alongado. E aqui eu nivelei a alça da blusa, ó, vocês podem ver que ficou mais retinho aqui.
Se vocês quiserem fazer essa nivelação de outra forma aqui, alternando aqui o jeito que eu fiz os pontos, fica a critério de vocês, essa aqui é uma ideia. E aqui nessa parte eu fiz o arremate pro decote também, é um jeito que eu fiz e deu certo, mas se vocês quiserem mudar, fazer alguma alteração, vocês é que sabem, tá ok? Então agora que eu já finalizei essa parte aqui da alça, eu vou fazer aqui do outro lado igualzinho, da mesma forma. Então eu vou finalizar aqui essa parte, vou fazer uma outra peça igualzinha a essa e depois eu retorno para mostrar para vocês como fazer a costura das peças. Antes de fazer as costuras, eu quero mostrar para vocês como ficou cada parte da peça separadamente. E depois que eu fiz a separação nos pontos para fazer o decote e formar as duas alças, a peça ficou com 44 centímetros de comprimento. Frente e avesso de cada uma dessas partes são iguais, mas como eu já tinha feito o arrematezinho dos fiozinhos que sobraram, eu cuidei para deixar essa parte do arremate virado para fora para fazer a costura, assim fica tudo pro lado do avesso depois. Para fazer a costura aqui das alças, eu vou utilizar a parte da correntinha de cima de cada ponto. Então, eu vou começar aqui pelo primeiro ponto e vou pegar a alcinha de cima que fica pro lado de dentro. Vou passar aqui o fio e vou lá do outro lado. E vou pegar a alcinha que fica pro lado de dentro também. Aqui no próximo ponto. Vou pegar a alcinha que fica pro lado de dentro. Esse fiozinho que tá sobrando aqui é o fiozinho que eu amarrei agora, pra fazer a costura. E aqui no ponto seguinte, do outro lado, eu também vou pegar a perninha do fio que fica pro lado de dentro. Ó, eu pego um lado aqui do lado de dentro e do outro lado também do lado de dentro. E eu vou sempre fazendo a costura. Da minha frente para trás. Peguei a perninha do ponto, peguei a perninha do outro ponto. De novo. Peguei a perninha desse ponto e peguei a perninha do outro ponto. Mais uma vez. Peguei a perninha desse ponto e vou pegar a perninha do ponto do outro lado. Aí a costura vai ficando desse jeito aqui, ó. Esse aqui é o lado que eu vou deixar pro lado avesso e do lado direito vai ficando desse jeito aqui. E agora eu vou seguir fazendo essa costura até completar todos os pontos aqui da alça e também vou fazer a mesma coisa na outra alça. Aqui na parte da lateral eu vou fazer a costura deixando um pedaço aqui para formar a cava. Então essa parte com branco e uma dessas listras aqui com fio brilhoso eu vou deixar sem costurar, o que vai dar 20 centímetros de comprimento. Então eu vou fazer a costura aqui a partir dessa partezinha aqui de baixo até essa listra branca aqui, ok? E para não aparecer o fio, eu vou ir trocando sempre aqui na parte onde tem o fio brilhoso, eu vou costurar com o fio brilhoso, e aqui na parte onde tem o fio branco, eu vou costurar com o fio branco. Então, aqui eu já amarrei o fio na pontinha do trabalho. E aqui nessa parte da lateral, eu vou sempre costurando, introduzindo a minha agulha e passando o fio no meio de cada ponto da lateral. Então, aqui eu passei nesse lado, agora eu vou vir aqui e vou passar no outro lado. Aqui eu finalizei a parte com a linha dourada e agora eu vou passar para a parte branca. Já fiz também a costura aqui na parte branca e agora eu tô aqui com a pontinha do fio de cada cor. Aí eu deixei uma pontinha aqui para amarrar um no outro, para dar bastante firmeza e não desmanchar depois. Agora eu vou fazer mais um arrematezinho aqui para dentro dos outros pontos e depois eu vou cortar a sobra dos fios. E aí eu vou seguir costurando aqui até completar as costuras necessárias para fechar a lateral da minha peça.
Então, eu já finalizei aqui a costura dos ombros, por fora ficou desse jeito, e aqui na lateral a costura ficou assim, ó. A junção de uma parte na outra. E agora, ao redor de todo o decote da blusa, nós vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos. Então, eu já amarrei aqui meu fio bem na parte de uma das costuras dos ombros, e a partir de agora, eu vou trabalhar aqui em pontos baixos. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha num buraquinho, vou puxar uma laçadinha, e para começar a carreira, eu vou fazer 2 correntinhas. E a partir de agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos ao redor do decote. E o acabamento feito com pontos baixos ao redor do decote ficou desse jeito aqui. E agora que as costuras e o acabamento foram feitos, a blusinha tá prontinha para ser usada. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, que vocês tenham gostado dessa blusinha. Quem gostou, não esquece de dar o like aqui e de compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo enorme e até a próxima aula. Tchauzinho!